TV Betânia. TV Betânia. TV Betânia, a sua TV na web. Top de 5 segundos, a emissora que abençoa os seus dias. Ensinamento. Diversão e entretenimento. Mulheres ajudando mulheres. Palavra, louvor e bate-papo. Você encontra somente aqui na TV Betânia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o programa AMAN. Meu nome é Elaine. Sou esposa do pastor Marcelo Rodrigues, o pastor presidente do Ministério Comunidade Cristã Betânia, aqui em Franco da Rocha. E estamos iniciando mais uma vez esse programa, né? E hoje o tema é espiritualidade da terceira idade, né? Um tema muito interessante para esse período de Covid que estamos passando agora, né? Estou aqui, não estou sozinha, estou aqui com nossas missionárias do MAN, Mulheres Ajudando Mulheres, missionária Vanessa, missionária Patrícia, estão aqui para vamos conversar, vamos ter um bate-papo aqui daqui a pouco com elas, mas agora nós vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém? Fique conosco. No chão, abandonado, o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova. Se renovarão.
tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, não cessarão os seus frutos e viverá, não cessarão e viverá. Glória a Deus. Que hino maravilhoso. Nossa irmã Raquel está aqui hoje adorando a Deus conosco. E hoje, como eu disse antes, nós vamos falar sobre a espiritualidade na terceira idade. E o que é a terceira idade? Que idade é essa? Qual é a faixa etária? A faixa etária é a partir dos 60 anos ou mais. Essa é a faixa etária da terceira idade, né? No Brasil, 28 milhões de pessoas se encontram nesta faixa etária. É um dado de 2020 agora. Olha quantos números. 28 milhões de pessoas na faixa etária da terceira idade. Representa 13% da população brasileira. É um número grande, né, de pessoas. Cresceu 26% nos últimos 6 anos. De 2014 a 2020, cresceu 26%. Isso quer dizer que a qualidade de vida ela vem aumentando, né? A qualidade de vida vem aumentando. Hoje, as pessoas vão até 100, 90 anos, lúcidos, falando, conversando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre essa idade importante para todos nós, por conta da experiência, né? E falando sobre a espiritualidade do povo de Deus, das mulheres de Deus, do povo de Deus, na terceira idade, eu vou começar aqui lendo primeiro Gênesis, capítulo 25, versículo 8, e sobre Abraão, diz assim: Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, né? Então, Abraão morreu em boa velhice. O que é esta boa velhice? Nós estamos aqui hoje com a missionária Vanessa. Eu vou iniciar aqui conversando com ela hoje. Glória a Deus. Observando a vida de Abraão, missionária Vanessa, podemos relatar o motivo, glória a Deus, o motivo pela qual teve essa boa velhice. A vida de Abraão, toda a vida de Abraão relatada na Bíblia, nós podemos identificar o motivo dessa boa velhice citada aqui no versículo 8? Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Já quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade e a você que está aí conosco. Fique até o fim, tá bom? Então, pastor Ilane, já pela vida de Abraão, você vê que o chamado dele já é uma idade considerada avançada. Porque Abraão, ele foi chamado, se você for ler aí em Gênesis capítulo 12, o chamado de Deus a Abraão começa com seus 75 anos.
O que muitos de nós, muitos que estão nessa idade estão fazendo hoje? Aposentando sua chuteira, né, como dizem por aí. Mas Abraão não. Ele estava começando na fé. Ou sentados na frente da televisão, né? Um sofazinho, sentado, confortável, vendo o dia passar, o tempo passar. Exatamente, mas Abraão não. Houve ali um start. Pode-se dizer que a vida de Abraão teve início com 75 anos. Sabe o que original? E aí é fez onde para você vai ver nos que últimos esse 2 meses? patriarca, Deu mais força ele para teve quem uma precisava boa de casa velhice, e porque esticou o primeiro, parcelamento. Lançou na sua empréstimo vida, ele protegido, começou com seguro crendo. Houve um chamado de Deus para a vida dele. E ele precisou ter fé. Ele precisou entender aquele chamado, mesmo não sabendo o que eu esperava. E é isso que a velhice faz com a gente. A gente não, pode dizer aí do outro lado, você ainda está nova, está falhando ainda na velhice. Mas quando eu falo a gente, é porque eu tenho familiares. Então, a partir do momento que eu convivo com ele, isso passa a ser também a minha luta, o meu dia a dia. E Abraão, ele passa a ter aquele start aos 75 anos. Deus criou em Abraão algo novo, onde hoje eu e você estaria olhando para tudo que está velho. Estou velho, a vida está velha, tudo passou. Mas para Abraão não, era como um menino e Deus estava dizendo, eu te quero é agora. Você chegou na idade que eu quero curtir você. E aqui está. Para ele chegar nessa idade bem forte, lúcido, que ele chegou lúcido, você vai ver que aí ele precisou de fé. E você vai ver a vida, a trajetória de Abraão, que além da fé, ele obedeceu a Deus. E ele viveu com Deus. Então, aí tá. Para eu e você ter essa vida, o motivo pela qual Abraão teve uma boa velhice foi isso. Fé, obediência e andar com Deus. Talvez hoje a tua velhice, você esteja passando aí, chegou um momento da tua vida que está tudo perturbado. Você não está conseguindo ter paz interior. Nada te dá paz. E hoje o Senhor te convida. Tenha fé em mim. Confie em mim. Obedeça os meus mandamentos, a minha palavra, para que você possa ter um fim da vida, um final da tua vida, glorificando a Deus. E essa foi a vida de Abraão, glorificar a Deus. Então ele era mesmo nessa idade, na terceira idade, ativo, né? Ativo. Hoje a qualidade de vida dos idosos está relacionada, entre outras coisas, a programas sociais, né? A programas sociais. Hoje eu achei interessante, né? Só para mudar um pouco, o meu pai tem 66 anos e já tem uns 2 meses que ele ganhou um celular. E ele está naquela fase engraçada de ficar mandando áudio sem nada falando, sabe? Ou compartilhando foto para todo mundo. Está naquela idade, mas é uma coisa boa. Eu estou vendo meu pai diferente, mais alegre, mais inteirado. Ele procura no Google notícias atuais. Ele falou para mim, eu ia amanhã em Caieiras, ele falou para mim, amanhã na Caieiras está fechada a prefeitura. Eu falei, meu Deus, onde o senhor viu? Celular. Então, né? Então, ele estava ativo para a época dele. E hoje, os nossos, né, a terceira idade, ela precisa estar ativa também, né? Precisa estar ativa, inteirada. Não é? Agora falando sobre Isaac, o filho de Abraão. Vamos ver como foi a velhice de Isaac. Gênesis 27:1 vai dizer assim, olha o que aconteceu com Isaac. E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui, olha isso. Ele estava ali, Isaac tinha ali por volta de 120 a 140 anos, né, uma coisa assim. Ele já tinha mais de 100 anos, a vista dele escureceu, então ele estava doente, né? Um versículo anterior, no capítulo anterior, vai falar que ele estava com a alma amargurada por conta do filho dele, o próprio filho aqui citado, Esaú, que havia casado com mulheres de outro, né, mulheres que não eram mulheres judias. Então ele estava passando por amargura e uma doença, né? Ele estava passando por uma enfermidade, amargura de espírito. Ele achou que ele fosse morrer. E aqui
Gênesis, capítulo 35, 28 ao 29, vai relatar a morte de Isaac, do filho de Abraão. E diz assim: e foram os dias de Isaac 180 anos. Ele achou que fosse morrer com 120, morreu com 180 anos. Ele morreu com 180 anos e diz assim: Isaac expirou e morreu. E foi recolhido ao seu povo velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Olha isso. Aí nós podemos fazer uma pergunta interessante a respeito disso. A nossa missionária Patrícia está aqui conosco. Missionária Patrícia, o que fez Isaac se preocupar com a morte naquele período? Quais os problemas que o idoso aparentemente vivencia no seu dia a dia? Qual é o problema que eles vivenciam? Está aqui conosco a nossa irmã, que vai falar agora conosco. Som. Boa noite. Pastor aqui falando de Isaac, que ele já estava com as suas vistas escurecidas, estava enfermo. E nós vemos hoje o quê? Pessoas idosas, quando elas chegam numa idade ainda doente, elas se sentem assim: eu não sirvo para mais nada. Eu acredito que Isaac, ele sentiu assim: eu já fiz o que eu tinha que fazer no meu ministério, agora enfermo, eu vou ficar acomodado, né? Vou me encostar, porque agora eu não estou mais servindo. Só que hoje eu vejo muito idosos dessa forma. Eles se isolam dentro da igreja porque eles acham que já fez demais. E agora com a enfermidade, eles acham que eles não são mais úteis na obra do Senhor. Só falando uma coisa, tem uma palavra chamada jubilar, né? Que o ministério, ele jubila, deixa ele lá no cantinho dele, né, quieto. É como se o idoso chegou a uma idade, já trabalhou bastante, aposenta. Não precisa mais fazer a obra. Mas só que nós vemos na Bíblia que quando tem muitos as forças, né, do idoso, eles se renovam, conforme vai chegando a idade, se renovam, né? Então, eu estava aqui lembrando de Josué, capítulo 14, verso 10, olha o que diz. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos lá, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E olha o 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Então, quando ele foi chamado, ele ainda era jovem, mas ele com 85 anos, ele se sente mais forte. Ou seja, as forças de Josué se renovou, aleluia, na terceira idade, com 85 anos. E eu te pergunto, você que tem 60, 70, 80 anos, que está se sentindo aí impossibilitado, está se sentindo desprezado, está achando que você não serve para mais nada, eu quero te dizer, aleluia, que ainda há oportunidade para você na obra do Senhor. Ainda há oportunidade de você crescer e florescer na obra do Senhor. Você não está morto, você não está, aleluia, numa idade que você pode falar assim, eu não sirvo. Não, você serve sim. Nós vemos pessoas experientes, nós vemos mulheres de Deus experientes. Nós temos uma irmã no nosso ministério, a irmã Ivani. Ela está assistindo. É uma irmã assim de, eu não sei quantos anos ela tem. 70 e alguma coisa. Fala aí, e a Auane. gente vê a irmã tão ativa na obra do Senhor. Ela tem desejo de servir, ela tem desejo de fazer a obra do Senhor. Ela tem disposição. E teve um tempo atrás que ela nos relatou que nessa pandemia o Senhor tem renovado as forças dela. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Uma senhora de 70 e poucos anos dizer que nesse tempo de pandemia ela teve mais vontade de orar, teve mais vontade de buscar o Senhor. Né? Eu Isso me é lembro, maravilhoso. falando de força interior, eu me lembro um dia que ela tem problema no joelho, né? Seríssimo problema no joelho. Ela tem 2 testemunhos, né? Tem um testemunho que ela falou também. E eu me lembro de um dia que ela estava num culto, no círculo de oração, né? Que nós estávamos aí orando. E ela pulava, e a gente ficou com medo porque ela tem problema de joelho. Mas ela é renovada interiormente, né? Renovada. E ela pulava e falando em línguas ali, pulando, né? Pode continuar. Sim, e ela é um exemplo para nós jovens, né? Porque a gente ainda somos jovens, mas vamos chegar na idade dela e eu quero chegar com esse vigor, né? Com esse vigor que a irmã, e tem muitas mulheres assim,
né, com a idade já avançada, mas é bem ativa na obra do Senhor. Então não se sinta assim desvalorizada, não se sintam assim rejeitadas na obra do Senhor. É hora de vocês desenterrar o talento, é hora de vocês desenterrar o dom espiritual que vocês têm encostado. Eu sei que muitas não têm oportunidade em seus ministérios. Eu sei que muitas são esquecidas mesmo e as oportunidades são dadas mais para os jovens, né? Isso é muito triste, porque vocês da terceira idade, vocês têm experiência para nos dar. Vocês têm muita experiência de vida no ministério, muitas coisas para nos passar, né? Nós estamos ainda engateando, precisamos aprender com vocês. Então se levantem nesta noite, que essa palavra possa alcançar vocês, que esse bate-papo aqui possa atingir vocês que estão aí nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, para que vocês venham ser renovadas, se levantem, se sintam ainda úteis na obra do Senhor, né? No seu ministério. Tem um exemplo aqui também, né? Mais um exemplo, que é Moisés, o próprio Moisés, né? Deuteronômio 34:7 vai dizer assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Olha só, nunca. Então ele estava ativo até a morte. Ele estava ativo. Eu queria perguntar aqui para nossa irmã. Vou ficar fazendo pergunta, coisa boa. Hoje eu estou bem de pergunta. Moisés, né, missionária Vanessa, Moisés teve uma vida ativa na obra de Deus, né? Hoje ainda é possível exercer o ministério na terceira idade. Nós já estamos falando sobre isso, mas vamos completar mais um pouquinho, né? Sobre aquilo que a nossa irmã missionária Patrícia falou agora há pouco. Aleluia. Claro que é possível. O grande exemplo aqui, ela já citou, né? O grande exemplo-chave do nosso ministério aqui, Diaconisa Ivani, uma excelência no serviço prestado para o Senhor, para o reino. Ela faz questão aqui de montar a mesa aqui de Santa Ceia. Ela não gosta de ninguém mexe. É o trabalho que ela presta aqui com excelência. E é admirável o que essa mulher faz aqui na obra de Deus. E Moisés, falar de Moisés que ali teve a incumbência de levar um povo murmurador. Moisés, ele chega um momento que ele fala para Deus, ele desabafa: sou eu por acaso mãe desse povo que o Senhor me deu? Porque o povo murmurava tanto. Mas o que a diferença da vida de Moisés para a vida de Isaac? Os olhos de Isaac escureceram, Moisés não. A visão dele estava ativa. Porque o que Isaac teve dentro do lar? Será que Moisés não teve, levando aquele povo pelo deserto? Moisés, ele se deparou com um povo que murmurava. Moisés, ele se deparou também com diversos tipos de problema. E a Bíblia vai relatar que quando Isaac, ele chega ali no capítulo 27, versículo 2, ele fala assim: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Quem sabe o dia da morte? Será que Moisés sabia o dia que ele ia morrer? Mas no diálogo que ele teve com Deus, Deus o prepara. E diz: ó, contemple a terra. Sobe lá naquele monte, que eu não me recordo o nome, e lá você vai morrer. Moisés sabia que ia morrer. Só que ele não temeu a morte. Aqui está a diferença. Pessoas que estão fadigadas, pessoas que estão com a velhice estressada, nervosa, por diversos problemas em sua casa, elas anseiam morrer, elas desejam a morte. Elas perdem a expectativa de querer a vida. E nós, irmãos, não devemos cometer esse erro. Porque olha o que Deus fez com Isaac. Assim que Isaac percebeu ali, começou a trajetar, programar a sua morte, Deus o permitiu viver aí entre 40 e 60 anos. Ou seja, não é o tempo seu, é o tempo de Deus. Mas o que você faz enquanto a morte não chega é que faz toda a diferença. Moisés viveu o que Deus tinha para ele viver. Moisés instruiu o povo, levou o povo, aplicou a lei de Deus para o povo, ensinou a lei. É tanto que ali você sabe que a primeira leva, o povo que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, assim como Moisés não entrou. Mas ele não deixou de ensinar. Ele não deixou de falar a palavra de Deus. E quando você fala a palavra, você ensina, você se sente útil, você vive bem e melhor.
Então não deixa a dificuldade do teu lar, a dificuldade financeira te prender. Às vezes você está aí esperando a aposentadoria para servir Deus melhor. Só que Deus está te dizendo esta noite, começa a me servir agora. Para quando eu te proporcionar algo melhor, você está revigorado para receber com alegria. Porque a aposentadoria, muitas das vezes, o cara fala assim, pronto, cheguei no limite, era só isso aqui que eu esperava, minha expectativa de vida era essa. Estou aposentado, pronto, o que eu vou fazer daqui para frente? Não, aposentadoria é só você colhendo aqueles anos que você já trabalhou, que você já pagou para o governo, agora é hora de você colher. Mas enquanto você está colhendo isso, use com sabedoria, continue crendo, continue fazendo a obra, continue fazendo aquilo que Deus te deu. Não aposente o seu dom, não aposente as suas vestes. O Senhor te chamou para revigorar até o final da tua vida. Não, você não morreu ainda. Enquanto há vida, há esperança. A esperança morre quando a gente morre. Enquanto você está vivo, você tem que ter esperança. E ela está sendo renovada no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Outro tópico importante, olha só. Eu conheço muitos. Esses dias eu tive que ir para a estação, resolver um assunto. E uma coisa que me chamou a atenção eram idosos caminhando lentamente na rua sozinhos. Sozinhos. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus. Sozinhos, não sabiam ir no banco, não sabiam mexer em nada. Aí ficam ali, pergunta para um, pergunta para outro com mau humor, né? E é algo também que eu vejo, eu enxergo muito em idosos, que é achar que está incomodando, né? Achar que está incomodando. E eu vou ler aqui para vocês, Ruth, né? Vamos falar um pouco sobre Noemi, sobre mulheres, né? Nós falamos até agora sobre homens, mas vamos citar mulheres. A Bíblia tem 66 livros, mas só 2 livros de mulheres, que é um livro de Ruth e o outro de Esther, da rainha Esther. Ó, diz assim, Ruth, capítulo 4, versículo 15. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Nós vemos aqui, acompanhando a história desde o capítulo 1 de Ruth, de Noemi, uma mulher viúva, que perdeu também seus filhos, e Ruth, outra viúva, né? 2 viúvas, 2 mulheres viúvas, só que Ruth é jovem. Já Noemi já está na sua velhice. E quando ela percebe que terra de Belém voltou a ter pão, voltou a ter na época de Juízes, né? Então, quando voltou a ter pão, quando ela podia voltar para aquela cidade, para sua cidade natal, novamente, agora sem os filhos e sem o marido, a qual ela saiu de lá com eles, quando ela retorna, ela pede para as noras voltarem para sua casa. Ela pede, voltem para suas casas, casem de novo, né, com aquele no povo. Mas nós vamos ver que elas não queriam voltar para casa. Ela insistiu mais um pouco, porque eu estou velha, trazendo aqui para mim as palavras, estou velha, eu não posso casar novamente, vocês não podem ali casar com os meus filhos, como era da lei do celibato. Elas não podiam. Ela falou assim, eu não posso dar nada para vocês. Mas Ruth, ela por amor, olha que coisa mais linda. O amor de Ruth por aquela nora, que além de ser a sua nora, ela tinha um bom exemplo cristão. Era uma discipuladora. Ela amava a sua sogra e queria cuidar dela. Mesmo ela insistindo que ela não ficasse, ela insistiu e seguiu a nora. E com os conselhos de Noemi, ela pôde casar de novo. E a felicidade não foi somente para Ruth, não. A felicidade veio também para Noemi, que ali, quando voltou para a sua cidade, ela falou, me chama de Amara, porque a minha alma está amargurada.
Ela estava com a alma amargurada. Ela achou que Deus, mesmo ali, mantendo sua fé em Deus, ela acreditava, como era de costume da época entre os judeus, quando a pessoa sofria ou perdia muito, tinham muitas perdas, achava-se que era um castigo de Deus. Era assim que ela visualizava. E ela ali, mesmo assim, discipulando Ruth, ela teve um casamento, foi avó de Davi, bisavó de Davi, vó de Davi, foi da descendência de Davi. Ela teve um filho, e aquele filho foi o restaurador da alma de Noemi, né? Foi o restaurador da alma de Noemi. Então, o que eu vejo aqui? Que mesmo, às vezes, o idoso, ele se sente um peso, né, missionária Patrícia? Ele se sente um peso. Noemi soube lidar com as suas emoções. Mesmo ali com a alma amargurada, ela soube lidar com as emoções. Sendo um exemplo e direcionando os passos da sua cuidadora, não foi? Olha só, o que você tem para falar para mim sobre isso? Verdade. É interessante, né? O amor entre elas, né? A cumplicidade. E a gente não vê isso. Hoje que a gente vê assim, a gente vê muita rincha entre sogras e noras e sogras. Né? Mas isso é um grande exemplo, né? Uma ajudando a outra, o amor, o apoio entre elas. E isso é muito importante na terceira idade. Essa união, essa interação assim, familiar. Né? Esse ministério da terceira idade, eu coloquei até aqui que é um serviço de educação cristã. Né? São mulheres acima de 60 anos que precisam uma apoiar a outra, o ministério da outra, e auxiliar a outra, para que essas mulheres se tornem mulheres fortes, mulheres saudáveis, mulheres felizes, né? E elas foram exemplos de mulheres assim, que serve para nós, trazendo para os dias de hoje. Porque nós vemos o quê? Mulheres com complexos, mulheres que se sentem desvalorizadas, mulheres que se sentem exclusa da sociedade, da família. A família não aceita, a família rejeita. Como foi falado aqui, o idoso, ele não gosta de dar trabalho. Muitas das vezes não pede ajuda a um parente, a um vizinho, a um amigo, porque não quer dar trabalho. Eles acham que estão incomodando, né? Eles acham, se sentem assim como se fosse um móvel velho, né? Que por eles terem chegado já numa certa idade, eles têm que ficar lá encostadinho, excluído, né, do meio da família, do meio dos amigos, dos irmãos em Cristo Jesus. Mas isso é triste, isso é muito triste, porque eu vejo eles assim como um grande exemplo de vida para nós. É muito triste ver um idoso afastado, ver um idoso triste, ver um idoso isolado, como se ele não servisse para mais nada. Nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos abraçar essas pessoas, porque eles têm muito ainda para oferecer para nós. Nós precisamos estar próximo deles. E como que nós podemos fazer isso? Para se aproximar desses idosos que muitas das vezes querem se afastar de nós. Como que a gente pode fazer isso? Eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe que eu preciso. Eu falo para Deus, o Senhor só me cerca com idoso, né? Não tem para onde eu fugir. Meus idosos que eu cuido, 2, eles falam comigo. Falam, o que seria de nós sem você? Mas eu que digo para eles, o que seria de mim sem vocês? E aqui na vida de Ruth e Noemi, eu chamo a atenção para a juventude hoje. Se atente ao que Ruth fez por Noemi. Às vezes você só escuta a queixa do idoso, mas você não abriu o teu coração para olhar quantos frutos tu já tem colhido através dos conselhos dele. Nós vivemos um tempo de colheita. Nossos pais plantaram e nós estamos colhendo. Só que eu e você temos uma grande responsabilidade, que é ensinar nossos filhos também a ser plantadores. Porque hoje eu estou colhendo o plantio do meu pai, mas as minhas filhas vão ter que aprender a plantar para que as filhas ou filhas, os filhos delas, também tenham uma colheita. E neste grande exemplo de Ruth e Noemi, você vê uma Noemi que começa a mostrar o que o tempo fez com ela.
ela sofreu muitas perdas. Primeiro, a Bíblia vai relatar que ela perdeu o esposo, não é isso? Na sequência, ela perde os 2 filhos. Aqui, se você for ver, quantas frustrações Noemi não está vivendo? Quantas perdas? Ela chega num momento de desabafo. Ela chega para a tua nora e fala, olha, eu não sou mais produtiva. E mesmo que eu produza deste solo, não tem como eu fornecer mais nada para vocês. Meus filhos, se nascerem nessa idade que estou, vocês não poderão mais casar, porque vocês também vão estar em uma idade avançada. Noemi começa aqui um desabafo. Só que se você atentar ao posicionamento de uma jovem, porque quando Noemi chega e fala, vai cada um para os seus pais, era a melhor escolha no momento. Volte para sua casa. Só que aqui está uma desbravadora. Aqui está alguém que entendeu o propósito de Deus na vida de Noemi. Ruth entendeu que o que estava em Noemi era mais precioso do que o regresso. Ruth entendeu que a vida de Noemi gerou algo nela que a terra dela não poderia gerar. O que me chama a atenção são os detalhes das instruções de Noemi. Olha que a sabedoria dessa mulher. Eu acho que nem ela sabia que ela seria tão útil assim na vida ali de Ruth. Os detalhes, quando ela fala para ela, ó, vai lá, se lave, se banhe, vai lá, deita de tal jeito, faz assim, faz aquilo daquele jeito, fica calada, né? De manhã venha para casa, todos aqueles detalhes, né? E a certeza do que ia acontecer. Este homem não vai sossegar enquanto não conseguir, vou falar nas minhas palavras, casar contigo. Ele não vai sossegar. Então, talvez ela não sabia que ela tinha todo esse conhecimento para passar. Então, às vezes o idoso ele se fecha, ele fala que vai ser um fardo, mas na verdade eles são preciosíssimos para nos ensinar, nos guiar, nos mostrar o caminho de Deus corretamente com as experiências. A nossa irmã Raquel, que vai louvar daqui a pouco, ela falou hoje sobre a mãe dela, né? A mãe dela que serve a Deus há tanto tempo e que soube instruí-la, falou com ela, falou, às vezes eu quero fazer algo, mas eu fico ali parada, né? Será que Deus não está falando com você, mulher de Deus? Mulher de Deus na terceira idade. Que nós... Eu tenho 38 anos, a missionária Vanessa tem 33. 33. A missionária Patrícia? 40. Meu Deus, eu me sinto uma... Olha essa mulher com 42 anos, né? Aí, a nossa irmã Raquel tem 26 anos, a gente precisa... Nós precisamos das instruções dessas mulheres de Deus. Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas tinham que ensinar as mulheres mais jovens. Então nós estamos falando aqui de espiritualidade na terceira idade. Não falando, não, é a importância da espiritualidade da terceira idade, é a importância da atividade dessas mulheres serem ativas na obra de Deus. E eu vou citar aqui um grande exemplo de uma mulher que ela não perdeu a esperança, ela continuou ativa. Essa mulher, ela sofreu perdas também. Abra aí comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 36. Eu vou lendo aqui. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Era viúva de quase 84 anos. Isso é a viuvez dela, não é a idade. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Tá vendo? É isso. Nós nos preparamos hoje para dizer para você, mulher da terceira idade, mulher com mais de 60 anos, que você é importante para nós, para o reino de Deus. Aleluia. Para a obra que Deus tem aí preparado. Amém? Nós chegamos ao final desse programa. Vamos terminar aqui com louvor, com adoração. Amém? Tem algo para falar da parte de Deus aí, missionária? Tem, tem, tá vendo? Deus aponta para a gente e fala assim, não termina agora não, porque tem algo ali.
Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo aqui para você, mulher, para você, irmão, homem, né, da terceira idade. Salmo 92, o verso 14, que diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém? Então, creia que vocês ainda dão frutos, creia que ainda vocês estão viçosos, que ainda vocês ainda vão florescer muito, que vocês ainda são a nossa luz, é o nosso espelho. Nós olhamos para vocês, idosos, e nós falamos assim: será que eu vou chegar a essa idade? Deus, será que o Senhor vai me conceder chegar nessa idade? Eu estou com 42, semana que vem faço 43 anos. Mas às vezes eu fico pensando: Senhor, será que eu vou chegar aos 60 anos? Eu quero chegar. Eu quero chegar. Mas será que a gente vai chegar? Mas se eu chegar, eu quero chegar com vigor. Eu quero chegar ainda dando frutos no reino do Senhor, na obra de Deus. Eu quero chegar ainda com força. Eu quero chegar ainda alegre. Eu quero chegar ainda fervorosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma irmãzinha do ciclo de oração, né? Mulheres de Deus aí fervorosas. Mulheres se alegrando na presença de Deus. Mulheres pregando a palavra de Deus. Eu me alegro muito em ver. E eu quero chegar com esse vigor que eu vejo essas mulheres chegando. Então creia que vocês ainda dão frutos. Creiam que vocês ainda são úteis para nós. Vocês são grandes exemplos. A minha mãe, ela não serve a Deus, né? Ela, de vez em quando, ela vai na igreja católica. Mas eu já fico feliz, eu já me dou por satisfeita porque ela procurou uma igreja. E minha mãe é uma grande mulher, ela sofreu muito na vida e eu sempre olho para ela. Hoje eu sou o que sou, graças à minha mãe. Graças aos grandes exemplos de vida que ela me deu. Graças às experiências dela que ela passou para mim. Venci grandes lutas e batalhas na minha vida porque minha mãe me aconselhou. Ela tem 65 anos. 63, minto. Ela tem 63 anos. E eu me espelho muito na minha mãe. Então, eu quero dizer para você, filho, para você, filha, valorize a sua mãe. Ame a sua mãe. Dê atenção para a sua mãe. Não rejeite a sua mãe como se ela fosse um móvel velho que ela não serve para mais nada. Valorize ela, abrace ela, converse com ela, presenteie ela. Quanto tempo faz que você... Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas quanto tempo faz que você não dá um presente para sua mãe? Quanto tempo faz que você não diz: mãe, eu te amo? Você só lembra dela no Dia das Mães? Eu quero te dizer que o Dia das Mães é todos os dias. Dê valor a esta mulher, né? Mulheres de 60, de 70, de 50 anos. Mães, mulheres aí que estão aí. Você saiu de dentro dela. Por que hoje você tem rejeitado Decantarabasui? Por que hoje você tem rejeitado esta mulher Decasui, Decomanai? O meu Deus diz, aleluia, que é hora de você começar a olhar, aleluia, para trás e ver que coisas maravilhosas essa mulher tem feito por você. Você hoje é o que é graças a esta mulher Decasui, Decomanai. E por que hoje você tem desvalorizado tanto essa mulher? Por que hoje você não tem olhado para ela com mais amor, com mais carinho, com mais atenção? Por que você não olha para ela e diz assim: olha, eu estou aqui? Quantas vezes essa mãe, essa mulher te estendeu a mão, te estendeu um ombro para você chorar? E hoje essa mulher, talvez ela está precisando chorar. Talvez essa mulher hoje ela está precisando de um ombro, aleluia. Ou você pensa que essa mulher idosa não tem coisas guardadas dentro delas também, que elas não têm sentimentos? Elas têm sentimentos. Talvez passou tanta luta com o marido, tanta luta com filhos, e elas precisam também desabafar. Por que só nós, jovens, vamos lá e descarregamos todo o nosso fardo em cima deles? E se esquecemos que eles também têm coisas para falar. Eles também precisam chorar. Eles também precisam se abrir conosco. Não faça do idoso, aleluia, um encosto seu não, para você ir lá e descarregar em cima deles, não. Abrace eles
e diga: olha, eu estou aqui também. Quer compartilhar o seu sofrimento comigo? Eu estou aqui. Se abra, converse. Porque nós vemos hoje muitos idosos assim, né? A gente vê muito idoso tristes, abatidos, amargurados. E isso é muito triste. Outro dia eu fui na casa dos idosos. E ali eu vi muito idosos ali, solitários. E eu fiquei bastante tempo conversando com eles. E eu perguntando: por que vocês estão aqui? Uns diziam: eu estou aqui porque eu quero. Outros diziam assim: meus filhos trabalham demais, não tem tempo para mim. Outros diziam assim: eu estou aqui porque eu não quero dar trabalho para o meu filho. Então isso é muito triste. Outros abandonaram os seus próprios lares para ficar dentro de um asilo, dependendo dos outros. Às vezes uma mãe tem 10 filhos. E eu olho assim, eu vejo, eu falo: nossa, 10 filhos, mas não tem um que pode cuidar dessa mãe. E joga dentro de um asilo. Isso é muito triste. Teve um idoso que ele chorava, ele falava assim: eu queria estar na minha casa, mas o meu filho disse que não tem tempo para mim. Ele trabalha muito, ele não pode ficar comigo. Isso é muito triste. Não faça isso com seu pai. Não faça isso com a sua mãe. Não jogue eles dentro de um asilo. Não encoste ele lá num cantinho como se ele não servisse para mais nada. Você vai ficar velho. Cuidado. A velhice vai chegar para você. Olha, muitas verdades, né? Muitas verdades foram ditas aqui, né? E hoje a nossa missionária Vanessa falou que a mãe dela estava com febre, né? E eu orava, eu falei: meu Deus, Senhor, nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Eu falava: Deus, nos ajuda, porque nós precisamos muito dos nossos pais, do exemplo dos nossos pais. Nós temos a oportunidade hoje de ter mais tempo dos nossos pais. Como eu disse nos índices no começo, mais tempo dos nossos pais presentes para nos ensinar algo. Amém? Vamos adorar a Deus? Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que esse alguém seja quem mais você amar, de quem menos se espera. Pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as tuas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo. Seja onde for, não te deixa cair.
Estou emocionada. Mas eu preciso dizer algo antes de acabar o programa. Desde os meus 15 anos que eu moro longe dos meus pais. E eu os acompanho. Todo ano eu os vejo. Todo ano. Tenho o maior prazer de estar na companhia deles. A vida me trouxe para longe. Mas com 15 anos, eu passei a pior prova da minha vida. Mas foi a melhor. Porque com 15 anos de idade, eu desejei abraçar meus pais. Com 15 anos de idade, eu desejei dizer: pai, eu te amo. Com 15 anos de idade, eu sentia falta até das brigas que eu tinha com meus irmãos. Então, hoje, quando eu me deparo com esses dois idosos que eu cuido, eles não têm filho. Nunca puderam ter, devido a problemas de saúde. E várias vezes eles me perguntam: por que você faz isso pela gente? Você nunca nos pediu nada, você não cobra nada. Eu não estou falando isso aqui para me exaltar. Eu sempre digo a eles: toda vez que eu faço algo por vocês, o meu coração está tão desejoso que alguém enxergue minha mãe e meu pai. Porque eu estou longe. Mas eu sei que o reino de Deus é assim. Deus nos coloca longe. Mas Ele envia anjos que cuidam dos nossos. E Deus, Ele cuida dos nossos. Mas enquanto a gente não está perto, o Senhor só fala: faça a tua parte. Tem pessoas aí do teu lado para você amar. Tem pessoas aí do teu lado para você cuidar. O idoso, ele pede socorro. Só que nós estamos com os ouvidos tapados. É muita coisa para fazer. É muitas ocupações. E às vezes esses corações estão sofrendo calado. Só queria um eu te amo. Todo dia que eu falo com meu pai e com minha mãe, eu falo: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Porque eu tenho esse privilégio de dizer para eles o quanto eu amo. E isso é muito importante. Diga aos seus avós hoje que você os ama. Se tem algo que machucou, que você fez, peça perdão hoje. Não deixa para pedir amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. E às vezes o que está corroendo a alma deste idoso é algo que você falou que o machucou. Então, irmãos, peça hoje, tenha atitude hoje. Eu tenho a minha sogra, que tem 78 anos. Uma vez eu fiz ela ficar irritada comigo. E aquele dia o Senhor falou comigo: é assim que você gostaria que a sua mãe ficasse? Eu pedi perdão à minha sogra. E Deus sabe, um dia cheguei para ela e falei: Dona Bill, vamos para minha casa? Eu quero cuidar da senhora. Ela falou: não, eu gosto da minha casa. Eu quero ficar na minha casa. E hoje eu falo para o meu marido: tudo que você fizer com a tua família, faça para proporcionar o melhor para a tua mãe. Tudo que você desejar fazer por ela, faça hoje. Corra hoje, busque hoje. Tem que reformar a casa dela, reforme hoje. Una com teus irmãos hoje, pois o amanhã pode ser muito tarde. Amém? Não te deixa caído, mas te carrega. Não te deixa caído, mas te carrega. Ele deu a vida por você. Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar. Com ele você pode contar. Tudo que ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai Irmãos, até a próxima quinta-feira. Durante a semana nós vamos aí divulgar o próximo tema do MAM, Mulheres Ajudando Mulheres. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo.
TV Betânia. TV Betânia. TV Betânia. TV Betânia, a sua TV na web. TV Betânia. Top de 5 segundos, a emissora que abençoa os seus dias. Ensinamento. TV Betânia, a sua TV na web. Diversão e entretenimento. Top de 5 segundos, a emissora Mulheres ajudando mulheres. Ensinamento. Palavra, louvor e bate-papo. Você encontra somente aqui na TV Betânia. Top de 5 segundos, a emissora Mulheres ajudando mulheres.